Meus irmãos, graça e paz seja com todos vocês. Deus continue vos abençoando, abençoando as nossas vidas, por sua graça, por sua misericórdia. Estamos com essa missão hoje. De trazer o estudo da Palavra de Deus. É sempre uma alegria, né, para a gente. Falar a respeito da Palavra do Senhor. Abra vossas Bíblias em João, capítulo 3. A gente vai ler 8 versículos. João, capítulo 3. Quem encontrou, diga encontrei. Amém? Todos encontraram? Então vamos lá. Acompanhe nas vossas Bíblias, por favor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Vamos fazer mais uma breve oração. Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa dos seus méritos, da sua obra, desde a sua vinda, toda a sua vida, Pai, tudo que ele pensou, tudo que ele falou, tudo que ele deixou de falar, tudo que ele fez, tudo o que deixou de fazer, conforme o Senhor o incumbiu dessa missão. E depois de tudo isso, Pai, ele foi à cruz, e ali ele então entregou a sua vida, ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, e depois da sua ressurreição, ele, através do Espírito Santo, continuou dando ordenança aos seus discípulos por um período de 40 dias, e depois ascendeu aos céus, Pai. É por causa dessa obra, seus méritos que nós estamos aqui. E nós pedimos que o Senhor trabalhe nas nossas mentes, nossos corações, para que a gente possa, Pai, através do seu poder sobre as nossas vidas, do seu Espírito Santo sobre as nossas vidas, aprofundarmos nesse tema que nós trataremos nesta noite, Pai, que é tão importante, tão central nas nossas vidas, Pai, que é esse milagre do novo nascimento. Tenha misericórdia da minha vida, tenha compaixão das nossas vidas, glorifica o teu nome sobre as nossas vidas, Pai.
Nós pedimos e agradecemos. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de uma ocasião onde naquela noite, lá em Jerusalém, este homem chamado Nicodemos, um homem muito importante naquele contexto, ele não é um membro do grupo dos fariseus qualquer, ele é um dos principais entre os fariseus. Além disso, ele também é membro do Sinédrio. A maioria dos membros do Sinédrio, o Sinédrio era composto por volta de em torno de 70 pessoas e mais um sumo sacerdote, naquele contexto ali, um homem pelo nome de Anás. O Sinédrio era composto pela maioria de saduceus e a minoria de fariseus. Então esse homem, ele era um mestre em Israel, era um homem que o trabalho dele ali, naquele contexto, era preparar a nação, preparar os seus discípulos ali, as pessoas que ele tinha acesso, o grupo dele ali, para receber o Messias. Então esse era o trabalho dele. E ele então está fazendo tudo isso e agora ele está diante do Messias, está diante do Cristo, está diante do Filho de Deus. E ele não reconhece. Quando você olha outras situações de experiências como essa, nós percebemos em uma certa ocasião, quando o Senhor Jesus perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E aí os discípulos responderam e disseram: as pessoas estão falando que o Senhor é João Batista, que o Senhor é Elias, que o Senhor é Jeremias, ou alguns dos profetas. E aí ele olhou agora diretamente para os seus discípulos e perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? E aí foi quando então Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então observa aqui um homem simples, um simples pescador, que vem da região da Galiléia, mas ele tem a revelação de Deus a respeito do Senhor Jesus. Ele responde corretamente: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui Nicodemos não tem essa revelação. E olha, Nicodemos é um mestre, é um homem da nata religiosa ali de Israel, mas ele não tem essa revelação. Ele diz: sabemos que o Senhor é mestre. Ele não diz: sabemos que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas alguma coisa estava acontecendo no coração de Nicodemos, que ele se deslocou contra a sua vida de preconceito e foi até ao rabino da Galiléia. E ele disse então, sabemos, quando ele diz sabemos, ele está falando na primeira pessoa do plural. Então quer dizer que tem outras pessoas por trás dele de alguma forma. Talvez um grupo do Sinédrio enviou ele ali. Que ele diz: sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Então, uma das marcas do ministério do Cristo, do ministério do Senhor Jesus, do Messias, quando ele viesse,
ele iria realizar sinais, iria realizar milagres, sinais e maravilhas. Então esses sinais e maravilha seria uma das autenticações de que ele era o Cristo, o enviado de Deus. Então, de alguma forma, ele despertou. Não está claro ainda para ele. Mas aí o Senhor Jesus, então, depois dessa abordagem, dessa colocação de Nicodemos, o Senhor Jesus diz para ele: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é essa resposta do Senhor Jesus? Qual é a conexão dessa resposta do Senhor Jesus com a abordagem de Nicodemos, com a afirmação de Nicodemos? Não tem nada a ver. Nicodemos está tratando de um tema e o Senhor Jesus está tratando de um outro tema. Eu quero abrir um parênteses aqui. Muitas vezes, a gente está conversando com as pessoas e cada um está tratando de um tema. Os dois, em vez de interagir sobre aquele tema ali, sobre aquele assunto que foi posto, não. Eu começo a tratar de um assunto e a pessoa que está conversando comigo está tratando de um outro assunto. E os dois estão aparentemente conversando, mas não estão conversando. Cada um está contando a sua história. Eles não interagem. Não é o mesmo assunto. Você não foca no mesmo assunto que aquela pessoa pôs e começa a interagir. Não, eu estou contando uma história e a pessoa está contando outra história. Pode perceber. E de fato os dois estão falando sozinhos. É um pouco parecido até com isso aqui. Mas o Senhor Jesus, ele então, ele vai no ponto central. Ele poderia discutir sobre a proposição de Nicodemos, de que ele era um mestre, de que ele estava fazendo grandes sinais, de que Deus estava com ele. Quem é que não quer ouvir isso? Mas o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus, ele olha para Nicodemos e faz a afirmação. É assim que surpreendeu ele, porque até esse ponto na história de Israel, ninguém tinha falado sobre nascer de novo. Ninguém. Isso aqui é totalmente novo. Então isso aqui foi um choque para Nicodemos. E quando você então não nasce de novo, veja bem, você não nasce de novo, você ainda não nasceu de novo, mas você é um mestre em Israel. Você está pregando o evangelho. Às vezes você está liderando uma igreja. Às vezes você pode ser até um apóstolo, como Judas era um apóstolo. Às vezes você é membro da igreja, faz parte do hall de membros, é dizimista, está envolvido com a obra de alguma forma. Tudo isso é possível se fazer sem nascer de novo. Nicodemos está fazendo tudo isso sem nascer de novo. Ou seja, ele está fazendo na carne. Então, quando Jesus diz para ele que em verdade, essa aqui é a segunda afirmação do Senhor Jesus, quando ele diz em verdade, isso aqui tem a ver com a certeza, a convicção, algo sem espaço para dúvida, algo que é verdadeiro nos lábios de Jesus. Ele está dizendo assim, isso aqui é central para você. E aí então, ele diz então no verso 4, como pode um homem nascer sendo velho? Aqui eu quero fazer uma pergunta para vocês pensarem, para cada um de vocês pensarem. Se alguém chegar para vocês e perguntar, o que é que significa nascer de novo?
que é que vocês diriam? Não é as consequências de alguém que nasceu de novo, não é as consequências. Não é o que ocorre quando você nasce de novo. É o ato em si. É o fato do novo nascimento em si. Não é as consequências do novo nascimento. É o ato em si. Se alguém chegar para você e perguntar o que é que significa o novo nascimento, o que é que você faria? O que é que você diria? Pense. Às vezes a gente não pensa sobre as coisas. Mas então, vamos tentar aprofundar isso aqui agora. Então, o que aconteceu com o homem que ele precisa nascer de novo? Porque Jesus está dizendo, é necessário que, no verso de número 7, você vai ver, ele trabalhando, agora na primeira pessoa do plural, olha o verso de número 7. Não fique admirado por eu dizer, veja aí, vocês precisam nascer de novo. Então, o que aconteceu com o homem que ele precisa nascer de novo? Aonde ocorre o novo nascimento? Em qual parte do nosso ser que ocorre esse milagre? Então, devido ao pecado, de Adão, lá no Éden, conforme Gênesis 2,17, por causa da incredulidade dele, ele pecou contra Deus. E quando ele pecou contra Deus, Deus tinha dito que ele morreria naquele dia. No dia que você comer do fruto da árvore que eu ordenei que você não deve comer, certamente você... Então ele morreu, fisicamente falando, com 930 anos, conforme Gênesis 5. Mas Deus está dizendo que ele morreria naquele dia. Então, ele pecou contra Deus naquele dia, e conforme Romanos 5,12, onde o apóstolo está dizendo que por o pecado, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, ele ali está também nos representando. Nós estamos, de alguma forma, em Adão ali. Então, a morte de Adão, então, é também a nossa morte. E o Salmo 51, verso 5, vai dizer que em pecado nos concebeu a nossa mãe e em iniquidade nós fomos formados. Então nós somos pecadores por natureza. Adão se tornou pecador. Adão não era pecador por natureza. Ele se tornou pecador. Nós não. Nunca houve um momento que a gente não fosse pecador. Então, entrou ali a morte espiritual. E quando entrou a morte espiritual, não atingiu só ele, atingiu toda a sua descendência. Então, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Então, o Senhor Jesus está diante de um homem que está vivo fisicamente, mas está morto espiritualmente. E esse homem, ele não tem consciência da sua situação espiritual. Ele estava, de alguma forma, até confortável. Então, o Senhor Jesus vai no centro do problema do homem e diz: em verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se ele não pode ver o reino de Deus,
ele não pode ver o rei, por isso que ele está diante do rei, do reino, e não reconhece. E aí ele então, com a morte espiritual, que é a separação da nossa alma de Deus. A gente vai ver quando Deus lança Adão e Eva, ele expulsa o casal para fora do jardim. Uma ilustração aqui da morte espiritual. Lembra desse texto? Gênesis 3? Lança para fora. Então, a nossa alma, então, estava separada de Deus. Então, isso é a morte espiritual. E nesta condição, que era a nossa condição, que é a condição aqui de Nicodemos, que é a condição de todo homem que vem a esse mundo. E aqui, então, nós temos várias consequências sobre a nossa vida, em relação à questão moral e à questão espiritual, e ainda o que está acontecendo com o nosso corpo. Tudo isso consequência do pecado e da morte espiritual. Então, uma das coisas que acontece é que o homem, então, quando ele está morto espiritualmente, conforme João 3,18, ele está condenado. Então, esta é a situação de Nicodemos. O homem está debaixo da ira de Deus, conforme João 3,36. Por isso que Jesus está dizendo, Jesus está sendo central aqui na principal necessidade do homem, que é nascer de novo. O homem odeia Deus, conforme João 3,20, 1 João 1,5. João 3,20 e 1 João 1,5. O homem odeia Deus. O homem odeia Cristo, conforme João 15, 23. O homem está sem Cristo, não tendo esperança e sem Deus no mundo, conforme Efésios 2,12. E agora vamos abrir esse texto aqui de 1 Coríntios 2,14. Vamos ler ele com calma. Ora, o homem natural ou a pessoa natural, de acordo com as suas versões, veja bem aí. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do espírito ou o homem natural. O que significa o homem natural? Todo homem que vem a este mundo, ele é um homem natural. Ele só nasceu uma vez. É o homem que não nasceu de novo. Ele é um homem natural, ele só se orienta por aquilo que os seus olhos estão vendo, ou a sua mão está palpando. Tudo para ele é voltado só para as coisas desta vida. Porque ele está morto espiritualmente. Ele precisa nascer de novo. Olha só. O que é as coisas do Espírito de Deus? É o que está na Bíblia. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito de Deus. É a palavra de Deus. Ele não aceita a palavra de Deus. Ele até aceita a palavra de Deus distorcida. Essa aí,
ele até aceita. Um Jesus conforme a cabeça deles, uma salvação conforme a cabeça deles. O que mais? Tudo isso porque o homem está morto espiritualmente e ele precisa nascer de novo. O que mais? Para ele parece loucura. Por que que a gente tem dificuldade com as pessoas que não nasceram de novo, com as pessoas que não creem? Esta era a nossa situação. Mas a gente passou pelo milagre do novo nascimento. E eu vou tentar aprofundar esse ato de Deus nas nossas vidas. Mas essa era a nossa situação. Então nós somos pessoas que estamos vivas espiritualmente. Nós somos pessoas que somos filhos de Deus em Cristo. Nós somos pessoas que Deus nos fez novamente em Cristo. E agora a gente está lidando com pessoas que estão na incredulidade. Nas pessoas que não nasceram de novo. Nas pessoas que ainda não passaram por essa experiência que a gente passou. Então a nossa cabeça então está no céu, em Deus, através da palavra de Deus. Lidando com pessoas que estão com a cabeça aqui na terra, com as coisas desta vida. Como é que fica a nossa abordagem em relação à evangelização? Por isso a dificuldade, por isso a perseguição, por isso a hostilidade. E a gente não vai negociar. A gente vai se manter firme e perseverante, sendo uma testemunha fiel do Senhor Jesus. Por que que ele disse para os apóstolos, após a ressurreição, naquele período ali de 40 dias, quando ele está com o seu corpo, então agora glorificado, imortal, como será o nosso corpo, como será o corpo de todo aquele que crê nele? Por que que ele disse para os seus discípulos, para os seus apóstolos ali? Por que que ele disse, ficam aqui, não saia ainda, porque vocês vão receber o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo vai vir sobre vocês. E com esse poder, vocês vão testemunhar e vão se manter fiel. É isso. Então veja, para eles parece loucura. Olha agora, verso 14. Final aqui, ó. E ela não pode entendê-las, porque lhes são loucura. E essa pessoa que não nasceu de novo não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, é por isso que o Senhor Jesus está dizendo para Nicodemos, não adianta tratar dos sinais, tratar dos milagres, dizer e afirmar que realmente Deus está comigo e que eu sou o Cristo. Primeiro você tem que nascer de novo, Nicodemos. É por isso. Então esta era a nossa situação, que é a situação de Nicodemos, que é a situação de todo homem que não crê. Agora, o que aconteceu conosco em relação ao novo nascimento? Veja, eu não estou falando evidências do novo nascimento. Não estou falando a respeito de consequências do novo nascimento. Eu vou tentar aprofundar o ato em si. Algo que Deus realizou em nós. Esse milagre em nós. Porque o que acontece? Quando você pergunta, eu perguntei para várias pessoas, umas 3 pessoas ou 4 essa semana. Ô irmão, o que significa nascer de novo? Aí eles sempre vêm com o argumento das consequências, pastor Marcelo, do novo nascimento. Com as evidências. Percebe?
Mas não é das evidências que eu quero abordar aqui. A gente vai abordar um pouco das evidências, mas não é das evidências. Eu quero saber o que significa o ato em si. O que ocorreu conosco em si. Qual era o nosso estado? E o que a gente necessitava para podermos nascer de novo. Então veja, o verso de número 8 aqui de João capítulo 3. Vamos abrir lá? João 3, 8. Olha só. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do... O Senhor Jesus não explica. Ele apenas está discorrendo aqui o que é o novo nascimento. Porque de fato, aqui o Senhor Jesus está tratando de um milagre. E o milagre é algo extraordinário e que não se explica. Eu vou usar aqui algumas analogias. Primeiro, quando Deus criou Adão, lá no Éden, o homem, ele usou ali 2 elementos. O pó da terra, e aí ele formou a estrutura biológica, o corpo do homem. Depois ele soprou nas narinas do homem e formou o elemento imaterial, a alma do homem, a estrutura espiritual, o sopro de vida, a nefesh vivente, a alma vivente. Então esses 2 elementos, o material e o imaterial, compõem o nosso ser. Quem consegue explicar isso aqui? Não tem explicação. Isso aqui é um milagre. A gente crê porque Deus está dizendo que foi assim na sua palavra, conforme Gênesis 2:7. Depois, ele envia um sono profundo sobre o homem, e ali ele abre as suas costas, tira uma das suas costelas, e com essa costela, então, ele forma a mulher. Do homem, nós temos ali então os mesmos 2 elementos. A parte material, a parte biológica e a parte material é o que compõe a natureza da mulher. E os 2 são imagem e semelhança de Deus. Quem explica esse milagre aqui? Por que a gente crê? Porque a gente recebeu o poder de Deus para crer nisso aqui. Porque se você trabalhar com lógica aqui, com razão aqui, você não dá conta. Isso aqui é fé pura na palavra de Deus. E depois a gente vai olhar então como foi que Deus usou nossos pais para nos trazer a existência também, através do nosso pai e da nossa mãe. E nós temos então os mesmos 2 elementos aí, o material e o imaterial. Já está no ventre, irmão Francisco, da sua filha, a sua netinha já está ali, o DNA. Quem explica isso aqui? Tudo isso aqui é milagre. Então, o nosso estado então era de morte espiritual. Então, assim como Deus, ele não falou, veja bem, ele não falou, haja o homem, haja a mulher. Ele formou. Em relação a nós também, quando a gente estava morto, Deus não disse assim, haja vida. Então lembre-se,
Nós temos então aqui mais uma analogia para a gente poder entender essa questão. Tentar aprofundar mais um pouco aqui. Veja, Lázaro está há 4 dias na sepultura. Ele está em um estado avançado de putrefação. A sua irmã disse, a Marta, ele já faz 4 dias e ele cheira mal. A alma dele não se encontra ali. A parte espiritual dele não está ali no túmulo. E Deus então vai até ele. E quando chega lá, ordena, Lázaro, saia! E há então um milagre, de modo que a sua estrutura material é restaurada ali biologicamente. Já não havia mais cérebro. E a alma onde estava voltou ao corpo daquele homem. E Jesus ressuscitou ele dos mortos. O nosso milagre é maior do que esse. O nosso é maior do que esse. O milagre do novo nascimento na nossa vida é maior do que esse. Então veja, a nossa parte espiritual estava morta. Nós estávamos separados de Deus por causa da nossa incredulidade, do nosso pecado. A gente estava mortos espiritualmente. Olha o que diz Efésios 2:1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Verso de número 5 agora. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Observe agora esse momento aqui do verso 6. Essa ilustração aqui, ó. E juntamente com ele nos ressuscitou. Olha só, com ele nos ressuscitou. E nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora volta para Efésios 1:20. A gente vai ler aqui, ó, 3 versos, 19, o 18, o 19 e o 20. Olha só. Peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder. Preste bem atenção aqui, toda atenção é pouca. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Que poder é esse? Sobre nós, os que cremos. Poder de Deus. E aonde se manifestou mais claramente o poder de Deus? Verso 20 agora, ó. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Isto é, o poder que Deus usou para trazer Jesus dentre os mortos é o mesmo poder que Ele derramou sobre nós para nos formar e nos trazer da morte espiritual para a vida eterna. Mesmo poder. Efésios 2:10 agora.
Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus. Olha só, somos feitura dele, criados em Cristo. Ele nos fez novamente. Ele nos formou novamente. Em qual parte do nosso ser que Ele trabalhou e está trabalhando? E continua trabalhando? Na nossa alma. É aqui, nessa parte do nosso ser, que Ele nos formou, que Ele nos regenerou, que Ele nos gerou e nos fez novamente. Veja. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então veja, irmãos, não há explicação para o novo nascimento. É um milagre. E a gente deve aceitar e crer com toda a nossa força naquilo que Deus está dizendo em sua palavra, do que Ele começou a fazer em nós com o novo nascimento. Por isso que Jesus disse, o vento sopra onde quer, e ouve-se a sua voz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim, concluindo agora, evidências do novo nascimento. Tem que haver evidências. Então veja, aquele que em vós começou a boa obra. Filipenses 1,6 aqui, a parte A aqui. Não precisa abrir não. Filipenses 1,6, parte A. Aquele que em vós começou a boa obra. Olha o tempo aqui verbal da frase, aquele que em vós começou a boa obra. Aquele que em vós começou a boa obra. Não é aquele que em vós já fez a boa obra. É aquele que em vós começou. Então começou com o novo nascimento. E agora com o novo nascimento, Ele está trabalhando na nossa alma em relação a realizar a resignificação do nosso imago Dei, da nossa imagem e semelhança de Cristo. É algo que só tem um começo aqui, só tem um início aqui. Não é algo estático, assim, já está pronto, não. É uma construção aqui. Então veja, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Percebe? Transformado. 2 Coríntios 3,18. De glória em glória, na sua própria imagem, na imagem de Cristo. Significa o quê? Ser gente como Jesus. Ser um filho de Deus como Jesus é. Ser uma pessoa como Jesus. Não se preocupe pelo seu estado que você se encontra. Você já avançou. E vai avançar mais. Se você olhar para trás, você vai ver que não é mais aquela mesma pessoa. Que você está sendo transformado.
Agora, se você olhar para trás e for a mesma pessoa, as mesmas ideias. A mesma maneira de ver o mundo. A mesma maneira de ver os incrédulos. A mesma maneira de ver a igreja. A mesma maneira de ver a obra de Deus. A mesma maneira de lidar com as benções temporais. Aonde está a sua cabeça? Não pode ser estático, percebe? Estático. Transformação. Olha só, vamos abrir essa aqui em Romanos 8, 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem, novamente, olha a movimentação aqui, para serem, conforme a imagem de seu, olha só, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos. Então ele é o nosso irmão mais velho. É para ser como ele na nossa alma. Isso não tem a ver com o nosso corpo, preste atenção, não tem a ver com o nosso corpo no momento. Tem a ver com a maneira de ser gente, de como se relacionar com Deus, o nosso Pai, por adoção. A partir do modelo de Jesus. De como se relacionar com a gente mesmo. A partir daquilo que a gente está recebendo de Deus. Conforme a Escritura, nós somos exatamente aquilo que Deus está dizendo que nós somos, conforme as Escrituras. Não é conforme a nossa cabeça, para ser conforme a imagem do seu. Depois se relacionar entre nós. Depois se relacionar com os incrédulos. Se relacionar com as benções temporais. Crescendo nessas coisas, lidando com tudo isso. A partir do modelo de Jesus. Olha só. Para apresentar cada pessoa perfeita em Cristo. Colossenses 1, 28. E essa aqui a gente vai abrir para encerrar. Gálatas 4, 19. Meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Mais um para encerrar. Agora é encerrar mesmo. Só mais um para encerrar agora. Onde fica a nossa cabeça então? Olha só aqui, ó. Portanto, se vocês foram ressuscitados, quer dizer, portanto, se vocês nasceram de novo. Há uma dúvida aqui, por parte do apóstolo. Ele está colocando, porque há uma possibilidade de não ter acontecido. E quando acontece, tem algumas evidências. Olha só. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Amém? Deus abençoe. Pastor, por favor.